Louvado seja Deus por estarmos juntos mais uma vez nessa manhã. Vamos assistir à apresentação do jovem soldado André, que é aluno da nossa querida Major Ruth e fez uma apresentação especial para o dia de hoje. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, capítulo 18, versículos do 1 ao 14. Capítulo 18, versículos de 1 a 14, que diz: O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome, uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te era entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também é a vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. Vivemos hoje em um mundo conturbado, onde os valores foram deixados para trás e muitos nem consideram mais serem importantes nas nossas vidas e nas nossas relações com o próximo. E muitas vezes pensamos que tudo se perdeu no tempo. Estamos mergulhados num mundo cruel, onde o ter sempre se sobrepõe ao ser. Se pararmos para pensar no que realmente se tornou a humanidade, se analisarmos suas ações e atitudes, a primeira coisa que sentiremos é uma grande decepção. Pensaremos em desistir de tudo, pois concluímos que não há mais jeito. É fato consumado. Mas se pararmos para olhar e ouvir uma criança, surge uma luz no fim do túnel. Percebemos que, apesar de tudo, ainda há esperança, ainda há inocência, ainda existe amor, ainda há sinceridade, ainda há esperança no futuro. A criança carrega consigo a pureza de coração. O próprio Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Quando disse essas palavras, sugeriu que nós nos tornássemos como crianças, sem maldade, sem ódio, sem rancor. Mas, infelizmente, o ser humano decidiu seguir seus próprios desejos, suas próprias vontades,
deixando de lado os ensinamentos de Deus. E o resultado disso tudo tem sido a construção de um mundo doente. Todo dia nos deparamos com situações que nos causam náuseas. O homem, para se promover, para se dar bem, vendeu sua própria alma ao engano. E agora, o que fazer? As crianças não são assim. Suas atitudes são sinceras, elas não carregam consigo a mediocridade que vemos nos seres humanos adultos. Devemos investir nas crianças, algo que infelizmente pouco temos feito. A correria diária tem tirado o tempo que deveria ser dedicado a Deus. E nesse distanciamento que há entre nós e nossos filhos, nossas famílias, a televisão tem assumido seu papel, colocando na cabecinha de todos nós a imoralidade, a maldade, a arrogância, a falta de tolerância. São inúmeros os males que temos com tudo isso. Mas ainda assim há esperança. O futuro da nação está nas nossas mãos, nas mãos dessas crianças também. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para que elas cresçam praticando os valores essenciais da vida e sendo pessoas do bem. E assim devemos fazer nós também. Só assim, nós adultos, no futuro, olharemos o mundo com os olhos de uma criança. Falaremos um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Amém? Vamos ouvir um coro que diz: ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas
pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por todas as coisas. Te agradecemos pelo teu cuidado e clamamos pela tua misericórdia. Ó Deus, nós te pedimos, tempere o nosso coração com a simplicidade, com a humildade e a pureza, para que não percamos o reino dos céus. Usa, Senhor, a vida do teu servo na direção da tua palavra e nos ajuda a colocá-la em prática. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia! O trecho das Escrituras de hoje, em Mateus 18, de 1 até 14, é precedido pelo evento da Transfiguração no capítulo 17. Os discípulos começam a perguntar diretamente para Jesus quem é o maior no reino de Deus, e alguns comentaristas vão dizer assim que eles estão perguntando quem ainda será o primeiro-ministro de Jesus no seu reino. O capítulo 17 registra a transfiguração, quando Jesus escolhe 3 dos seus discípulos e os leva particularmente, então ele se transfigura lá no monte. Essa experiência aparentemente causou algum tipo de distúrbio no grupo e trouxe um sentimento que é o sentimento de ciúme. Então a reação de Jesus é trazer uma criança, colocar no meio deles e dizer que, olha, se vocês não se converterem de verdade e não se tornarem como crianças, então vocês não entrarão no reino dos céus. E o versículo continua explicando mais ainda. Como assim não nos tornarmos como crianças, né? Então isso é para os discípulos. Então Jesus explica: aquele que se humilhar como esta criança. A palavra humilhar significa aquele que se rebaixa, aquele que se curva. No caso, é aquele que vive muito bem, sem aparecer, que é simples, despretensioso e sem arrogância. O texto está dizendo, então, que a nossa preocupação enquanto servos de Deus, no caso, ministros de Deus, discípulos de Jesus, deve estar focada em outro lugar, que não o poder em si mesmo. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é
o maior no reino de Deus. Esse verbo está no presente, significa que esses valores não servem só para o reino que vai ser estabelecido no tempo eterno, mas ele já é válido para todo aquele que se submete a Jesus desde agora. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Nós estamos no mês das crianças, né? Lembrando de várias maneiras, nas orações e nos cultos, da importância das crianças, não apenas na família, mas para Deus, né? E o versículo 6 tem um versículo muito forte. Diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Tropeçar aqui é equivalente de causar escândalo. O que significa causar escândalo na Bíblia? Significa levar outra pessoa a pecar, ou levar outra pessoa a abandonar a sua fé. Então, aqui está se referindo a pequeninos não só em relação às crianças, né, propriamente ditas. Está falando daquele que se humilha como esta criança também. Esse texto, então, fala que é sobre a seriedade de nós, através de nossas palavras, atitudes ou ações, nós podemos escandalizar, nós podemos fazer alguém tropeçar, nós podemos induzir alguém ao pecado, nós podemos fazer alguém perder a sua fé, e infelizmente nós podemos impedir que essa pessoa creia em Jesus. Nós podemos criar corações céticos, incrédulos, duros, através de coisas que nós fazemos contra algumas pessoas, ou até contra outras, mas temos crianças ou crianças na fé, vamos dizer assim, pessoas novas na fé, que vão deixar de crer ou vão ser impedidos de crer. Claro que cada um tem a sua própria responsabilidade, é verdade, mas Deus vai cobrar o resultado dessa má influência das pessoas em relação àqueles que são mais novos, aqueles que são mais tenros, aqueles que são mais imaturos. E, na verdade, quando a gente fala de que o cristão precisa ser como a criança, o nosso amigo Ariovaldo Ramos vai dizer assim: ser maduro é não perder as qualidades da infância e envolvê-las com a sabedoria da Trindade, com a sabedoria do Deus triuno. Como assim, qualidades da infância? A criança pode ser tão birrenta, pode ser tão egoísta, sim, mas quando nós não podemos negar que há qualidades. A criança confia. Não sei quantos de nós nos lembramos que se você faz uma promessa para uma criança, ela crê, ela acredita. Outra qualidade da criança é que ela depende, e ela sabe que ela depende, né? Nós precisamos ter essa consciência. Depois de adultos, nos sentimos tão independentes que tomamos nosso caminho sem nem sequer consultar a Deus, né? Quando a gente é criança, consulta pai, mãe, vô, vó, consulta a Deus, consulta o professor, né? Essa dependência salutar para com Deus deve ser mantida. E uma outra qualidade é que a criança é ensinável, né? A gente sabe que os melhores anos na formação do caráter de uma criança são até os 5 anos, né? Mas a gente não pode perder essa característica em nome de uma maturidade que vai empedernir o nosso coração ou o nosso caráter, né? A nossa mente. Não, a gente deve continuar ensinável. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, tá? Então o texto está especificando aqui que são as pessoas que creem em Deus.
e não só as crianças literalmente, mas aqueles que se fazem, aqueles que nos fazemos como crianças, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Para moer o trigo, as mulheres tinham uma pedra pequena para moer o trigo, fazer a farinha na hora e fazer o seu pão. Mas naquela época também se usava, e aqui o grego fala é um moinho de jumento, ou um moinho de asno. O que quer dizer isso? É uma pedra tão grande que ela era movida apenas por um animal de tração. E aqui, então, Deus está dizendo assim, na sua palavra, isso é palavra de Jesus, né? Não é um discípulo dando a sua opinião, não, é Jesus dizendo que, na verdade, a pessoa que fizer alguém perder a sua fé, fizer alguém pecar, desviar alguém, impedir alguém de chegar a Deus, seria melhor ela ser amarrada num saco, né, como os romanos faziam, eles amarravam a pessoa dentro de um saco, amarravam depois uma pedra grande e jogavam na água. Os judeus execravam esse tipo de sentença, né, esse tipo de execução, mas, no entanto, a ilustração é essa mesmo, justamente extrema, para mostrar um tipo de execução detestável, né? E mostrar que esse tipo de execução seria mais branda do que o julgamento de Deus em relação a quem faz alguém desviar-se da fé, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Isso aqui não é apenas um lamento, mas é um julgamento. Então, quando entra nos versículos seguintes, dizendo, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti, a gente sabe que não está falando necessariamente de você pegar um instrumento cortante e você se automutilar, mas está falando de você ser radical em relação a cortar o pecado da sua vida, né? Você arrancar o pecado dos seus relacionamentos, você arrancar o pecado do seu serviço, né, da maneira do seu emprego, da sua profissão, você arrancar o pecado dos seus hábitos, porque senão uma hora ou outra vai trazer uma influência negativa, né? Se um de teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, né? Então arranque o pecado. E aí diz, né, para a gente terminar, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Às vezes a gente olha alguém chegando, tão novo na fé, tão assim, crédulo, tão, não vou dizer inocente, mas tão sincero que se torna vulnerável como uma criança. E essas pessoas não devem ser exploradas, essas pessoas não devem ser desprezadas, menosprezadas, né? Essas pessoas têm que ser valorizadas. Até que ponto? Até o ponto dos versículos seguintes. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? A resposta lógica seria não, né? A gente não deixa 99 por causa de uma. E ir lá no monte ainda? A gente não deixa. Mas Deus, Deus vai atrás dessa única. Deus valoriza essa única. A ponto de dizer assim, versículo 14. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Não é da vontade de Deus que pereça um só destes pequeninos. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa encarar a nossa responsabilidade em não apenas ter esse espírito simples, ensinável, dependente de Deus, que não fica sonhando alto demais para si mesmo,
que não se permite dividir, como os discípulos estavam a ponto de se dividir, com grandes sonhos, né, sonhos de grandeza para si mesmos, mas que a gente também possa lembrar que o reino, quando vem no nosso coração, não permite que o pecado permaneça nele, e que apesar de que a gente sempre diz, né, se eu sou ferido por alguém, eu infelizmente também vou ferir outra pessoa. Então, escândalos vêm ao mundo através de todos nós. A gente sempre decepciona alguém, a gente fere alguém, mas a gente precisa ser radical em relação a isso e cortar isso, curar isso, sarar isso e abandonar isso. E lembrar que Deus diz que não desprezeis a qualquer destes pequeninos, sejam crianças ou pessoas novas na fé, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Tamanha consideração de Deus para com os seus filhos, isso inclui você, inclui a mim, mas especialmente as crianças e aqueles que são novos na fé, aqueles que são tenros, né? Aqueles que são muito sensíveis, ainda que são muito dependentes. Então, que Deus nos dê graça e nos dê sabedoria para a gente cuidar deles como é devido, com o devido temor de Deus, para que, como a gente diz, né, a nossa continência é assim, né? Estou indo para o céu, estou levando gente comigo. Que a gente leve a sério, né, esse lembrete, aleluia, eu estou indo, estou levando mais gente comigo. Então vamos orar juntos, né? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, uma palavra direta, forte para nós, que mostra que o Senhor não está brincando nem com a gente, nem com as pessoas. O Senhor trata com seriedade a nossa vida e o nosso destino eterno. Nós pedimos que o Senhor nos dê esse coração que te agrada, um coração quebrantado, humilde, ensinável, um coração que é dependente do Senhor e só tem olhos para o Senhor. Pedimos, Senhor, também que enquanto vivemos, enquanto servimos, enquanto te seguimos, nada nos desvie e que a gente possa não apenas apreciar um Deus que é capaz de deixar 99 ovelhas para ir atrás de uma única, por amor a essa ovelha, por amá-la, por valorizá-la. Ó Deus, nós queremos pedir que a gente, enquanto igreja tua, também reflita esses teus valores. Que a gente não seja apenas como criança, mas que a gente também possa ter o amor, a consideração, o apreço e o desejo de salvar que o Senhor tem em relação não só à criança, mas também em relação àqueles que são novos na fé. E pedimos ao Deus perdão por tantas vezes que, enquanto igreja de Deus, nós temos escandalizado as pessoas, temos impedido que pessoas se aproximem de Deus porque a gente leva o nome de Deus, mas as nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, até nossos pensamentos, têm impedido essas pessoas de se aproximarem de Deus. Perdoa as vezes que temos feito isso e dá-nos sabedoria para que a gente, pelo contrário, possa trazer, possa receber, possa acolher, guiar, possa fazer parte da família a cada um desses que são alvo do teu amor. Sejam crianças, crianças mesmo, sejam pessoas que são os pequeninos no reino de Deus. Dá-nos esse zelo, dá-nos esse amor de verdade. Nós pedimos em nome de Jesus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos,
e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam hoje e para sempre sobre cada um de nós. Amém. Amém.